Eu já vou avisando que o caso, que o que eu vou falar aqui hoje vai ser um pouco pesado. Então, se você tem gatilho com coisa assim mais pesada, esse vídeo não é pra você. Aurélio, você merece justiça, amigão. Vou falar aqui sobre um caso que aconteceu há um tempinho atrás, tá? Tem bastante gente falando sobre isso. Eu vi a maioria do pessoal falando sobre isso. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre, né? Cara, crueldade, mano. Que crueldade. Já vou avisando que se você tem problema com palavrão, xingamento, essas coisas, esse vídeo também não é pra você, tá? Porque aqui eu tô poucas. Ele merece justiça. E não é isso que estão fazendo. Estão literalmente cagando na boca dele. Como se tudo o que aconteceu naquela noite não fosse nada, né? Porque é isso que é pra vocês, né? É só dinheiro. É só dinheiro que importa. Literalmente só isso. Na cabeça de vocês, a única coisa que importa é dinheiro, né? Porque pra vocês ver uma merda dessas e não falar porra nenhuma, aí todo mundo faz, né? Fica quieto, né? Que é exatamente isso que a maioria tá fazendo. Esse caso já tá conhecido mundialmente, tem bastante gente falando sobre o caso, bastante brasileiro que eu vi, a Ian Carey, bastante gente mesmo, o Terrorizando. Meu irmão, eu pensei que nesse final de ano a gente ia ter, sei lá, nesse começo de ano, na verdade, a gente ia ter um começo de ano bom, normal, pelo menos, sabe? Não muito brutal que aconteceu, do mesmo jeito que aconteceu, que foi lá no final de 2023, quando a menina ela se matou por causa de fake news. Irmão, o caso de hoje é pior do que aquele lá. Cara, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei inacreditado. Fiquei inacreditado. Cadê os pais? Como? Me diz como que a mãe deixa a criança sozinha na rua com um grupo de adolescentes e foda-se a criança, foda-se a educação. Me diz como? Como? Como, cara? Como? Como isso é possível? Como é possível isso acontecer? Meu irmão, é inacreditável isso. O jeito que encontraram lá o cachorro. Meu irmão, qual que é o problema de vocês? Pra que fazer uma coisa dessa? Me diz por quê? O que passou na cabeça de vocês a pensar em fazer esse tipo de merda? Pra daí um de vocês, merda aí, pedaço de bosta, vir aqui falar que foi só uma brincadeira. Postar stories no TikTok falando que foi só uma brincadeira. Vocês mataram. Vocês mataram um cachorro inocente. Vocês abriram a cabeça de um cachorro. Ele veio até vocês, como se pensando que ia ter carinho, pensando que vocês iam dar carinho. Mas o que vocês fizeram? Me diz. Vocês mataram ele. Isso é vergonhoso, cara. O mundo inteiro conhece vocês. Não do jeito bom. Assim como os caras que mataram um cachorro inocente, mano. E ninguém fez nada. Foda-se o ECA. Vocês têm que se ferrar.
Porque pra pensar uma coisa dessas, achando que vai ser legal, que vai ser uma brincadeira, que é maneiro, vocês têm que ter bosta na cabeça. É isso que vocês têm que ter. Não é possível. Eu vou explicar um pouco mais sobre o que aconteceu, que é o seguinte. Que é revolta qualquer um que pensa nessa bosta. Santa Catarina, né? Acho que não sei tudo certinho. Só sei umas partes, porque eu vi bem pouco sobre isso. Né? Não pesquisei mais a fundo, pesquisei só no mínimo básico do que aconteceu depois do que aconteceu. Somente isso. Vi 2 vídeos, mas o cara que dá a minha voz aqui, dá a minha opinião, falar um pouco sobre, porque, mano, é revoltante. Eu não posso ver isso e simplesmente ficar quieto. Trazer o meu conteúdo aqui como se nada disso tivesse acontecido. Porque revolta. Tinha um cachorro em Santa Catarina, o nome dele era Orelha, né? Orelha. Esse cachorro, todo mundo gostava dele, todo mundo amava esse cachorro. Esse cachorro era o querido, né? Todo mundo amava ele, dava comida, cuidaram dele. Ninguém pensou que isso ia acontecer. Ninguém mesmo. Como com um ser humano. Como com um ser humano racional. Que anda. Tem cérebro. Pensa em fazer uma coisa dessa. Isso é revoltante. Isso é revoltante. E o que a justiça fez? Porra nenhuma. Simplesmente nada. Simplesmente foda-se o animal. Tá ligado? E vocês, o que vocês fizeram sobre isso? Vocês, pais, responsáveis, e vocês aí, que mataram esse cachorro. Agora estão lá na Disney, né? Se divertindo. Estão se divertindo? Estão rindo, seus babaca. Seus merda. Olha o que vocês fizeram com aquele cachorro. Vocês têm noção do que vocês fizeram? Meu irmão, daqui a pouco vocês vão estar matando pessoa. Daqui a pouco vocês vão estar saindo aí na rua matando gente. Que literalmente é a mesma coisa. O que o cachorro fez pra vocês? Foi pedir carinho? É só isso que ele fez de errado? Porque foi isso que ele foi fazer. Ele viu vocês, achou que ia receber carinho, veio lá, tudo feliz, rababanando. E o que vocês fizeram? Deram carinho? Não, vocês mataram ele. E aí? Estão com a consciência limpa? Estão se divertindo aí na Disney? Que bom. Porque quando você voltar aqui pro Brasil, vocês estão fodidos. Na mão de todo mundo. Porque todo mundo sabe do que vocês fizeram. Todo mundo sabe. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro sabe. Conhece vocês. Como os caras que agrediram e mataram um cachorro. Né? E os pais ainda passam pano pra essa porra. Revoltante, cara. É totalmente revoltante. Porque ser humano, cara, é racional. 2026, cara. Pelo amor de Deus, velho. Esse cachorro era amado por todo mundo lá da Santa Catarina. Todo mundo que ia lá visitar, sei lá, viajar pra lá, gostava desse cachorro. Porque ele era praticamente um santo. Ele era um amor. Pelo que eu ouvi falar sobre ele, né? Em uma noite, né? Acho que pro começo desse ano, esse cachorro simplesmente sumiu. Ninguém mais viu ele. O cachorro simplesmente sumiu. E um cara, um morador, tava passeando, né, pela cidade e encontrou o cachorro. Só que ele não tava bem. Ele tava totalmente machucado. Grave ainda, gravíssimo.
cérebro exposto. Porque sim, eles abriram a cabeça dele. Eles abriram a cabeça, bateram nele, deram pauladas nele. Estão se orgulhando disso? Ah, vocês estão se orgulhando disso? Porque essa felicidade aí vai ser pouco. Viu? Essa felicidade vai ser muito pouco. Pelo menos pra vocês. Porque ninguém tá feliz aqui com vocês. Todo mundo vendo o lixo, a merda, o ser desprezível que vocês são. E posso falar uma coisa pra vocês? Isso não vai ficar assim, não. Isso não vai ficar assim, não. Acharam, né, o corpo do cachorro. O cachorro tava em estado deplorável, mas ainda tava vivo, só que agonizando. O cara foi lá, às pressas, levou o cachorro, né, pro veterinário, que é o mínimo a se fazer de um ser humano. O médico falou que ia ter que sacrificar o cachorro, porque ele tava em um estado totalmente deplorável. Um estado horrível. Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Puta merda, velho. Puta merda, mano. Que ser humano que pensa essas coisas, velho. Era só um animal, mano. Vocês não precisavam fazer esse tipo de coisa, cara. De verdade. Né? O cachorro, infelizmente, morreu. Não está mais entre nós, infelizmente. Teve a notícia no jornal. Eu não vi. Eu vi só clipes do que aconteceu. Não vi o jornal porque eu não tenho TV a cabo, tá? Que pariu, velho. E o que a justiça fez? Passou pano. Foda-se. Tá ligado? E os caras são ricos. Os caras são riquíssimos. Classe alta. Mas isso tira o que vocês fizeram? Não, né? Isso não tira o que vocês fizeram. Praticamente nada aconteceu até agora. Não pelo que eu saiba, né? Porque eu vi muito pouco sobre isso. Mas só o que eu vi já foi o suficiente de eu chorar. Só o que eu vi. Foi o suficiente de eu querer gritar de tanto ódio. Seus filhos da puta. Que tipo de ser humano que vocês são? Nem ser humano vocês são. Vocês são simplesmente um pedaço de troço. Boiando numa água esperando pra dar descarga a qualquer momento. É isso que vocês são. Porque um ser humano que pensa nessas merda, pensa em fazer isso, não é ser humano. Não é ser humano. É um fone. É um fone. Acho que até um fone é mais inteligente que vocês. Porque ninguém pensa em fazer uma coisa dessa. Ninguém pensa. Eu duvido que algum de vocês aí que me assistem pense em fazer uma coisa dessa. E se fazer, vai tomar no seu cu. De verdade. Vaza daqui. Porque esse canal não é pra vocês. Esse canal é pra gente de valor. Viu? Eu sou uma pessoa de valor. Eu não mexo com essa gente. Mas o que vocês merecem é ir na cadeia e morrer. Morram lá. Eu estou pouco me fudendo pro que acontecer com vocês. Porque ninguém se importou quando vocês fizeram aquilo com o cachorro. Ninguém se importou. Vamos ver se vocês morrer na cadeia. Vamos ver se alguém importa. Vamos ver se algum bombadão lá chegar e matar vocês. Eu acho que aí todo mundo vai falar, né? Vai ficar assim, nossa, como o Brasil é fudido, né?
Né? Não é? Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Pelo amor de Deus, mano. Era só um cachorro. Tem imagens de câmeras, tá? Tem imagens. Só não vou botar por causa direito autoral, essas merda, e o YouTube vai fuder com o meu vídeo. Mas, cara, pelo menos as pessoas de valor que eu conheço, todas elas, estão revoltados com você. Viu? Posso falar uma coisa? Isso não vai ficar assim. O que vocês fizeram não vai passar. Não vai passar mesmo. Vocês são desprezíveis. Morram. Que vocês se fodam. É revoltante essa porra, velho. Puta que pariu. Não era só brincadeira, né? Não era só uma brincadeira. Foi só uma brincadeira, só isso. Tô rindo aqui. Foi só uma brincadeira, né? Foi só isso. Foi totalmente isso, uma brincadeira, como se fosse normal alguém brincar nessas merda. Como se fosse normal. Chega aí, vamos brincar? Vamos. Mas do que? Matar o cachorro. Matar cachorro. Vambora. E normalmente, nesses grupos de vagabundo, de filho da puta, sempre tem um que é racional, que pensa, não vamos fazer isso porque é errado. Mano, não teve isso. Todos concordaram. E eu fico indignado como todos concordaram em fazer essa bosta. Eu fico assim, como todos concordaram. É impossível isso acontecer. Não é possível. Eu tô doido. Eu tô doido. Tô doido. Meu irmão, qual que é o problema de vocês? Mas é menor de idade. Mas não sei o que tem. Mas não sei o que tem. Mas é adolescente, tem menor de idade, não pode ser preso. Foda-se. Foda-se. Se é menor de idade. Eu não tô nem aí. Ninguém tá se importando se vocês são menores de idade ou não. E vocês pais eram pra fazer alguma coisa. Não simplesmente negar e passar pano pra esses filhos vagabundos que vocês têm. Era pra fazer alguma coisa. Entrar na justiça, fazer alguma coisa. Que é no mínimo como um ser humano racional vai fazer. Mas não. Nem pra isso vocês prestaram. Nem pra esta bosta. Nem simplesmente repreender o filho de vocês. Não é isso que acontece quando você larga o seu filho na rua e deixa a rua dominar a cabeça dele. Deixa esses vagabundos aí. Porque o que vocês estão criando aí não são ser humano não. São tudo um bando de verme. Tudo um bando de merda. E quando vocês voltarem aqui pro Brasil, meu irmão, vocês estão fudido. E os caras ainda estão planejando, justiça, estão planejando fazer, tipo, uma volta, assim, pra proteger os adolescentes. Você acha que eles merecem ser protegidos? Merece alguém chegar nele ali e dar um soco na cara dele ali mesmo. Se ferrar, tem que se ferrar. Mas é rico. Mas tem poder. Mas tem contato, tem coisa, tem tudo que o ser humano acha que é de valor. Acha. Porque não tem valor nisso. Vocês que pensam em fazer isso algum dia, não façam. Porque vocês só vão transformar a vida que nem nesses babaca aí. Vocês só vão se tornar esses merda que fizeram isso com um pobre e inocente cachorro. Ele só queria carinho. Era isso que ele queria de vocês. E o que vocês deram pra ele foi a morte. Ele só queria brincar. Ele só queria carinho. E outra coisa. Vocês ameaçaram gente?
Falando que não era pra contar nada pra ninguém. É mesmo? Ah, então vocês são corajosos, né? Ó. Parabéns. Parabéns. Porque eu não teria coragem de chegar em uma pessoa que viu o que eu fiz e falar assim, ó. Se falar alguma coisa, você tá fudido na minha mão. Eu não teria. Mas como vocês sempre acham que estão certos, que são fortes, que são valentões, claro que vocês vão fazer. Coisa normal, né? Não era só uma brincadeira, né? Isso é vergonhoso, isso é revoltante. Vocês deixaram o corpo de um cachorro totalmente ferido e com o cérebro exposto. Vocês fizeram isso. E o que o pessoal fez? Nada! Não fez nada. Mas depois quando a gente se revolta, aí a gente é os bandidos da Casa Branca, né? Meu Deus. Tenha consciência do que vocês façam, sei lá, mas tô até perdendo a língua portuguesa já. É ridículo isso, cara. É simplesmente ridículo. Porque vocês não tiveram a coragem de assumir a culpa do que vocês fizeram. Foi tudo uma brincadeira, né? Que nem vocês falaram. Foi tudo uma brincadeira. Não. Tudo uma brincadeira, né? Tudo brincadeira. Não, rapaziada, tudo brincadeira. Você acha que os caras fizeram isso de maldade? Não. Isso é uma brincadeira. Acredito. Foi tudo uma brincadeira. Não. Você acha que eles queriam matar o cachorro? Claro que não. Foi tudo uma brincadeira. Acharam que é normal essa merda, né? Porque aqui no Brasil tudo que é ruim é normal, né? Então, foda-se. Foda-se. Não, né? Não. Isso não é normal. Isso não é nada normal. Isso é doentio. Isso é coisa de gente que tem algum problema mental. Esses adolescentes, talvez, com um talvez enorme, muito improvável, mas não é possível, que eles vão ser internados. É o mínimo se fazer. Porque isso daí deve ter algum problema. Deve ter alguma porra, um pedaço de merda no cérebro. No lugar do cérebro é um amendoim. Um fone de ouvido aqui, ó. Um fone. É isso que é. É isso que é. Que é pra vocês matarem um ser vivo. Aí é brincadeira, né? Meu irmão, agora falando sério. Falando seríssimo mesmo. Se eles não forem detidos, eles vão poder começar a matar a gente. Eles podem ser até piores, os caras do Discord. Eles podem ser piores que muitas coisas que a gente viu. E olha que eu conheço caso bizarro. Né? Papo reto, irmão. Papo reto. Vão se fuder. Eu quero pior de vocês. Eu sei que é errado. Mas eu sei que é errado você desejar o mal de alguém. Mas posso falar uma coisa? Foda-se. Eu quero que vocês morram. Que vocês apodreçam. Que vocês sumam do mundo. Porque vocês não merecem nada do que vocês têm. Vocês não merecem. E não vem falar pra mim que merece, porque não merece.
Ser humano como isso não merece. Isso nem é ser humano. É ET. Eu acho que até ET fica ofendido em ser comparado com essas bosta aí. Fica até ofendido. Cara. É triste. É revoltante. É complicado. Eu mesmo fiquei indignado com o que eu vi. Tá? Eu mesmo fico muito indignado com o que aconteceu, com o que fizeram. E a lei. A lei nada. A lei não tá fazendo nada sobre isso. Tá protegendo eles. É revoltante, é nojento. É nojento. É muito, muito nojento. Infelizmente esses casos acontecem praticamente quase todo dia. Ainda mais aqui no Brasil. Né? É complicado, é complicado. Né? Como que alguém tem coragem de fazer uma merda dessas, cara? Tô me segurando ao máximo pra não chorar, mano. Tô me segurando ao máximo. De verdade. Tô me segurando ao máximo que eu posso pra não chorar. Porque isso tá me causando uma angústia. Tomara que vocês pagam pelo que vocês fizeram, porque isso é revoltante, isso é inacreditável. Viu? Tomara que vocês se arrependam. Porque eu não vou levar aqueles stories lá que você fez aí. Você que fez esses stories sabe do que eu tô falando, sabe? Tá? Tomara que vocês realmente se arrependam do que vocês fizeram. Vocês reconsiderem. E tentem melhorar essa reputação de bosta que vocês causaram no mundo inteiro. Porque agora todo o mundo conhece vocês como os caras que mataram e judiaram de um inofensivo e inocente animal. É isso aí, só rapaziada. Foi só isso mesmo que eu queria falar. Só isso mesmo, não tem mais nada. Ridículo isso. Ridículo mesmo. Né? Mas não tem muito o que a gente fazer. Antes do vídeo acabar, vou fazer uma última coisa. Tá? Pra pelo menos o vídeo ficar claro e, né, ter alguma coisa boa aqui pra vocês, né? Eu não queria estar fazendo isso, tá? Não queria queria encerrar esse vídeo logo e, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Não sei, sair um pouco da internet, porque já tá me revoltando, já tá me dando tristeza já de ver o que esse pessoal faz e continua fazendo com pessoas e animais. Então, pro vídeo não ficar pro vídeo não ficar muito vazio, não explicativo, eu vou reagir num vídeo da I Am Carrie. Por mais que eu já vi esse vídeo, eu faço questão de ver ele de novo. Porque o Orelha merece. Esse cachorro merece. Esse cachorro merece tudo de bom. E vocês vão tomar no seu cu. Tá bom? Vamos começar? Eu vou abrir o vídeo, tá?
Eu já vou preparar aqui, tá bom? Hoje o caso é pesado. Eu nunca pensei que eu estaria falando sobre um caso como esse, tão brutal, porém isso me causou uma revolta tão grande pelo que aconteceu. Isso é verdade. Causou revolta na maioria do pessoal, por mais que seja triste, realmente aconteceu. O Orelha se foi, não está mais entre nós, e ele vai ter justiça. E vocês vão pagar muito caro pelo que vocês fizeram. O que eu não pude ignorar e deixar isso passar. Infelizmente, existem muitas pessoas ruins espalhadas pelo mundo. E quando a gente fala desse jeito, dá uma certa impressão que essas pessoas estão longe da gente. Afinal, a gente nunca imagina que algo ruim pode acontecer com nós mesmos ou próximo da gente. Só que é nisso que a gente erra. Porque a gente confia demais em algumas coisas que nem sequer tem uma comprovação. E nisso, a gente cai na realidade, onde acontece o contrário e muitas vezes pior do que a gente poderia imaginar. Hoje... Cara, o que ela falou é muito verdade. Que a gente pensa que nada de ruim vai acontecer e acaba acontecendo e dando um papão na nossa cara. E eu sei bem. Vai falar sobre um cachorro comunitário chamado Orelha, que infelizmente teve a sua vida ceifada por um grupo de adolescentes inconsequentes na Praia Brava de Florianópolis, em Santa Catarina. O caso dele é tão absurdo que ele já não é nem conhecido apenas nacionalmente, como internacionalmente também. Não é à toa que tem milhares de pessoas falando sobre isso, tanto famosos como a Ana Castela. Cara, sinceramente, foda-se se tem famoso falando sobre isso. Ele merece justiça. E vocês vão pagar muito caro. Tô até chorando aqui de novo. Meu Deus, velho. Ana Maria Braga, entre vários outros. Também tem políticos, pessoas de todas as religiões que você pode imaginar. E todo mundo se juntou, independente das diferenças de cada um, pra pedir justiça pela Orelha. Porque, cara, esse é um caso simplesmente bizarro. O Orelha, ele era um cachorro comunitário que vivia ali na praia de Florianópolis. Ele era conhecido, era cuidado pela comunidade há mais de 10 anos. Então, ele tinha sua própria casinha, comida, água que eram fornecidos. Foi que nem eu falei no começo do vídeo, né? Ele era bem tratado, ele era bem cuidado, todo mundo amava ele do jeito que ele era. Mas infelizmente isso aconteceu e ele teve esse fim trágico. Pelos moradores locais, de acordo com algumas pessoas, tudo começou no início de janeiro. Lembrando que esse vídeo aqui não vai ter corte, vai ser só eu mesmo e reagindo e falando sobre, tá? Então, esse vídeo aqui não vai ter nenhum corte. Vai ser totalmente focado em falar o que aconteceu. Quando a Orelha simplesmente desapareceu. Provavelmente as pessoas que moravam ali até ficaram meio confusas, porque ele quase nunca saía dali. Mas alguns dias, logo após o seu desaparecimento, o Orelha ele foi encontrado na praia com muitos ferimentos gravíssimos, sangrando e com o crânio dele muito machucado. E a pessoa que encontrou... Não só isso, né? Mas sim, ele também foi encontrado com o crânio aberto e totalmente exposto ao cérebro. Isso é bem nojento. E pelo que me falaram, usaram coisas que... aparelhos contundentes. Que, se você não sabe, é o seguinte. É um negócio que não tem ponta, não tem gume, mas ele machuca mais que, sei lá, uma faca de 2 gumes, entendeu? Ele machuca muito. E, se eu não me engano, bateram nele com isso. Ele levou ele pra uma clínica veterinária, né, pra tentar salvar a vida dele. Só que, infelizmente, pelo estado tá irreversível, não tinha... tiveram que sacrificar ele, que nem eu falei. O estado dele tava tão péssimo, tão ruim, tão grave. Tiveram que matar ele ali mesmo pro cachorro não sofrer mais. Uma outra alternativa
alternativa, sabe? Se não fazer uma eutanásia. Que pra quem não sabe, significa que eles tiveram que sacrificar o também essa palavra, pra ele eu não esqueci. continuar sofrendo. Então a gente já pensa, mas que foi que aconteceu pra chegar a esse ponto, ninguém conseguir socorrer e ter que ir pra um nível tão extremo quanto esse? Então, é aí que tá o problema. Por Praia Brava se tratar de uma praia muito movimentada, muita gente tá ali todo dia passeando, e é claro que além de pessoas boas, também passam pessoas ruins. Só que não dá pra saber quem é bom ou ruim olhando pro rosto, né? Então essas pessoas acabam passando despercebidas, infelizmente. Porém, enquanto um grupo de adolescentes passava ali pelo local, eles viram o Orelha. Primeiramente, adolescente, essa porra nem é. É só um pedaço de troço que merece ser desprezado pela vida toda. E partiram pra cima dele, fazendo todo tipo de crueldade contra ele. A suspeita é de que o Orelha foi atacado a pauladas, porque a autópsia encontrou um pedaço grande de madeira dentro do corpo dele, o que indica que quem fez isso introduziu aquele pedaço de madeira intencionalmente no cachorro. Um grupo de adolescentes é suspeito de envolvimento no crime. Um vídeo mostra os menores caminhando na praia. É totalmente ridículo isso. Ao invés de ir lá e ajudar, não. Tá gravando. Porra, vai lá. O que tá fazendo aí, mano? No dia da agressão, Orelha sofreu fortes pancadas. É que eu acho que é uma câmera de segurança. Os adolescentes teriam tentado afogar no mar o Caramelo, um cão que também morava Bando na de filho da praia. puta. O animal sobreviveu e foi adotado. Foi adotado. A psicóloga, ao agir em grupo, adolescentes se sentem encorajados a desrespeitar regras. Por estar em grupo, né, o adolescente ele se sente mais forte e menos responsável pelos atos dele. Ele entende como se aquele ato fosse diluído. Aí, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ô, filha da puta. Vou meter marcha pra... Pelos atos dele. Ele entende como se aquele ato fosse diluído. Então, por mais que ele soubesse, né, que fosse errado, ele não se sente ou seja, eles tinham consciência do que merda ele estava fazendo e se metendo, mas eles estavam pouco se fudendo porque eles estavam em grupo. É por isso mesmo. Vou matar o cachorro porque eu tô em grupo e eu sou forte. responsável pelo que ele está fazendo porque ele divide aquilo com os colegas, né? O que não isenta ele de culpa nenhuma. O Orelha foi encontrado, assim, num estado deplorável. Coisa que você pensa que só um monstro faria, mas infelizmente tem pessoas ruins o suficiente. Realmente, Carrie, nem monstro, eu acho que até o monstro fica ofendido ao ser comparado com essa aberração aí. Gente, pra fazer uma coisa dessa. E o motivo de terem feito isso? Nenhum. Simplesmente por serem adolescentes doentes. Atacaram por atacar. Porque o Orelha, ele não era nenhum cachorro agressivo. Ele era muito amável, ele adorava receber carinho, era um cachorro muito dócil. E aí, depois que tudo isso aconteceu, eles viram as câmeras de segurança, ouviram relatos dos moradores ali daquela região e eles encontraram 4 suspeitos que foram gravados naquela mesma noite. A Polícia Civil de Santa Catarina identificou 4 adolescentes suspeitos de terem agredido Orelha. 2 já foram ouvidos, outros 2 estão nos Estados Unidos. Um desses vagabundos, desses vermes aí, estão lá na Disney brincando. Eu falei, vocês estão se divertindo? Que bom, porque quando vocês voltar aqui pro Brasil, a parada vai esquentar pro seu lado, meu parceiro. Participam de uma viagem de formatura com outros 113 estudantes e devem retornar ao Brasil na semana que vem. Para evitar protestos no aeroporto, a polícia estuda um esquema especial de segurança para a chegada deles. Segurança? Eles não merecem isso. Para a questão do aeroporto, isso nos preocupa, porque, primeiro, são 115 jovens que estarão lá, 103 não tem... Mas daí eles sabem o que fizeram. Eles sabem quem são. Eu tenho certeza que o aeroporto inteiro sabe do rosto desses merda. Então eles vão saber diferenciar. E tem que se ferrar mesmo. Tem que se ferrar. Nenhuma relação com o caso. Então nos preocupa muito a situação de que alguém possa ser machucado,
por conta de uma situação que envolve 2 pessoas e são 115. Pelo nível de desumanidade nesse caso, o que qualquer pessoa pensa é que a família, mesmo sendo família, não vai passar pano pra uma coisa dessa, né? Afinal, é uma coisa mas passou. horrível que aconteceu. Só que não foi bem assim, não. Porque o que vem sendo dito é que supostamente uma pessoa da família de um desses meninos coagiu um senhor que era porteiro e que tava ali por perto porque ele tinha visto... Que nem eu falei, vocês ameaçam, né? Vocês são fodão mesmo, né? Vocês sabem ameaçar, ó. Meus parabéns. Vocês são fodão mesmo. Tudo o que aconteceu. Tudo pra que ele não contasse pra ninguém o que ele tinha visto naquela noite. Inclusive, eu ouvi um boato aí de que esse senhor teria até sido demitido do trabalho dele, sendo que... Ele não fez merda nenhuma. Ele simplesmente foi só ele mesmo. Mano, ele nem fez nada. Quem realmente tem que pagar alguma coisa tá lá na vida boa. E esse senhor, coitado, ele tá com medo do que pode acontecer com ele. Mas o que estão falando por aí é que esse senhor teria dito que o Orelha, sendo um cachorro muito amigável com todo mundo, ele chegou a ver os adolescentes indo em direção a ele naquela noite. Só que ele achou que iria receber carinho. Ele achou que iriam dar amor pra ele. Então ele foi em direção aos adolescentes com o rabo abanando. E infelizmente ele acabou confiando em quem ele não devia, por ser um serzinho tão puro que não vê maldade em ninguém. E aí acabou acontecendo essa fatalidade aí, né? E assim, vamos falar a verdade, a gente sabe como que o Brasil é, porque se você é influente o suficiente, você consegue fazer o que você quiser, dependendo do caso. Só que a família desses moleques, eles são influentes, são ricos, com muitos negócios por aí, tanto que na hora da juíza falar sobre esse caso, ela mesma declarou que era suspeita falar sobre isso e saiu do processo. Afinal, ela é uma amiga íntima da família e isso poderia... Então só porque é amiga da família, dane-se, né, a justiça. Tem que se ferrar. Amigo não importa, não é pra defender errado. É pra defender o certo. Foi que nem eu falo com meus amigos, você fazer merda, eu não vou te defender. Porque você vai estar errado. E não faz sentido eu defender os errados. vir a interferir no caso. Mas o ponto aqui é que, independente do dinheiro, da fama e da influência dessas pessoas, isso não anula o que deve ser feito. Mesmo que eles sejam... Não anula nem o que eles fizeram. É absurdo que eles saiam impunes de um caso como esse. Porque além do Orelha não ser um cachorro bravo que atacava e eles não terem motivos pra fazer uma coisa assim com ele, mano, esses merdas, eles têm total noção do que eles fizeram. Eles sabiam que isso era uma coisa errada, eles sabiam que o cachorro ia sofrer, eles sabiam de tudo isso, porque é uma coisa que todo mundo sabe, é uma coisa óbvia. E vocês sabem por que eles fizeram isso? Porque eles estavam em grupo. Em grupo, vocês podem ver que na maioria das vezes os adolescentes se acham mais fortes, eles acham que estão protegidos e que a culpa das coisas erradas não vai só pra um. Então eles levam... Adolescente é uma desgraça, porque acha que tá certo em tudo, mas não tá. Isso como uma coisa meio que ok de se fazer. Mas a verdade é que isso não tira o peso das costas deles. Isso não anula que eles são pessoas horríveis, que são psicopatas e que merecem sim ser presos. Mesmo que eles... Não é negócio, né? Nasceu... com mente de vagabundo. Sejam menores de idade, cara. E daí, o que tem? Isso é uma das coisas que mais me indigna aqui do Brasil, tá? Porque a pessoa só impune por conta da idade, mesmo que ela tenha, sei lá, 17 anos de idade. E vocês podem ver que muitas vezes... 17 anos de idade, se eles tivessem, já era pra estar na cadeia, já. Porque 17 anos de idade, puta que pariu, já tem idade pra se virar sozinho. Já tem idade pra ter noção do que faz. 17 anos. Oh, pelo amor de Deus. 17 anos. Vocês não estão na porra da quarta série, caralho. Vocês têm 17 anos, já é pra estar trabalhando já. Ter uma vida financeira. Morar sozinho. Não depender de pai e mãe. Ridículo isso. A pessoa mesmo fazendo uma merda absurda e sendo uma... Eu já tenho quase 14 anos e já fico sozinho em casa. Maior de idade, ela ainda sai bem da história, sendo que ela deveria sofrer bem mais. E primeiro começa assim mesmo, né? Eles maltratam animais, saem impunes de boa, e aí depois as coisas vão escalando. Até evoluir pra um nível onde eles vão estar violentando pessoas, cara. Matando pessoas. Por eles serem menores Foi que de eu idade, falei. eles não foram presos, mas fizeram mandado de busca e apreensão nas casas, onde pegaram os celulares e os notebooks que eles...
Bem feito, porque é pra pegar mesmo. Porque é pra pegar. Porque esses pais aí que fica dando tudo pros filhos, tudo que quer, tá criando um merda desse, tá criando um vagabundo desse. É isso mesmo. Falei mesmo. Quem fica dando tudo que tem, tudo que o filho quer, tá criando um vagabundo. Tá criando esses porra aí. Que vai deixar a rua poluir a mente deles. Os jovens podem ser acusados pelo crime de maus tratos, que tem pena de até 5 anos de prisão. Este é o novo jogo oficial. Mas como? Ô, desgraça. 17 anos de prisão. Mas como são adolescentes, né? Como são menores de idade. Mas como são menores de idade, a punição é diferente. Então, uma criança ou um adolescente que cometa um crime, no caso de maus tratos, ele vai responder perante o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, e vai ter imputado. Foda-se o ECA. Dane-se. Porque a lei mesmo, se eu fosse presidente, eu ia tirar essas merdas de lei aí. Adolescente e criança ia poder ser preso sim. Porque isso que ele tá fazendo é crime. E se vocês não têm noção disso, sai da lei, porque vocês não é pra tá aí. Uma medida protetiva nas crianças ou uma medida socioeducativa no caso dos adolescentes. Socioeducativa é meus ovos. Tem que morrer na cadeia. Respondem por esse crime. Em nota, os pais de um dos suspeitos dizem que o filho não... Queremos afirmar com toda a veemência que nosso filho não tem qualquer relato com esse fato, não participou e não colaborou de nenhuma forma para que ocorresse. Então dá uma olhada nas câmeras. Tá? Pode dar uma olhada nas gravações, no YouTube, porque tá todo mundo falando que o seu filho participou desta merda de caso. Tá bom? Não tem qualquer relação com o fato. Não participou e não colaborou de nenhuma forma para que o crime ocorresse. Afirmam que confiam que tudo será esclarecido e também querem justiça pelo Orelha. Vai sim. Se vocês querem mesmo justiça pelo Orelha, então ajuda a gente a botar esses posta na cadeia, porque é lá o lugar deles. E se você, pai e mãe desses vermes aí, não fazer alguma coisa, vocês vão estar criando, infelizmente, bandidos. Porque já tem 17 anos. Falta só mais um ano para se tornar um adulto que era para ser responsável. Os pais de um outro adolescente dizem que estão assustados e preocupados com a repercussão do caso. Ao invés de você estar preocupado com seu filho antes daquilo acontecer, né? Manter ele em casa, cuidando dele. Agora você vai se preocupar? É agora mesmo que você vai se preocupar? E afirmam que o filho não teve nenhuma participação no episódio. A polícia decidiu pelo indiciamento de 3 adultos, 2 pais e um tio dos suspeitos, por intimidarem o vigilante de um condomínio. Foi ele quem denunciou o crime de maus tratos contra a Orelha. Os acusados vão responder por ameaça e coação. Não dá pra saber com certeza se esses 2 pais aí estão tentando encobertar o que os filhos fizeram ou alguma coisa do tipo, mas, mano, eu espero muito que tudo isso seja explicado na justiça e que sejam tomadas medidas. E uma coisa que isso me lembrou foi aquele pessoal paneleiro podre de Discord, porque eles ficam fazendo aqueles desafios de doente, porque é um bando de esquisito, e é a mesma pegada. Eles fazem maldade com animal inocente pra conseguir aparecer um pouco, aí se sentem grandiosos, sendo que, mano, não são merda nenhuma. Como esses adolescentes... Isso é verdade. É que nem aconteceu no caso do King do Discord. Achou que armazenar pornografia infantil era maneiro, né? Era legal. Aí foi lá, tomando culpa só no vergonha na frente do Brasil inteiro. E um dos caras lá que falaram que a polícia nunca ia pegar eles, chorou na entrevista ao vivo. Vocês são um bando de covarde, não sabem nem o que fala. Aí são menores de idade. É óbvio que eu não vou conseguir mostrar foto deles, nem nada do tipo. Eu também não vou divulgar nada pessoal, porque... Eu queria mostrar a cara desse vagabundo, mas infelizmente eu também não posso por causa dos mesmos motivos que ela. Senão meu canal é lá pra baixo.
é um crime e eu não vou me igualar a pessoa desse tipinho, né? Mas eu achei simplesmente incrível como muitas pessoas se juntaram na internet, fizeram um grande multirão aí e juntaram pessoas de todas as religiões. Também fiquei muito feliz com o que isso aconteceu. E todo mundo tá unido. Porque é literalmente o mínimo a se fazer. Por justiça. Isso que é o mais importante agora. Porque além dos adolescentes terem feito merda, alguns adultos também estão sendo investigados por uma suposta coação de testemunhas. Eita. Ou seja, eles aparentemente estavam forçando e obrigando pessoas a fazer... Eu falei mesmo isso, né? Vocês são machão. Porque pra fazer a merda desses tipos aí e coagir os outros a não falar, ó... Eu aplaudo pra vocês, viu? O que elas não queriam por conta desse caso, talvez falando pra quem viu alguma coisa ficar quieto ali e não dar mais detalhes pra polícia, o que também é um crime, tá? Por conta de dois adolescentes terem viajado, que você tá ameaçando a pessoa, lá né? na Disney, no meio da investigação, isso revoltou ainda mais as pessoas, porque foi levado como uma espécie de deboche com o pessoal, ou até com o próprio caso, que é de extrema importância. E pra cobrar que a justiça seja feita, as pessoas começaram a fazer protestos na Praia Brava, que foi aonde o cachorrinho tava, de pessoas com cartazes e camisetas pedindo justiça por orelha. Depois da morte, o caso ganhou repercussão. Primeiro, houve manifestações dos moradores e frequentadores da praia. É o Brasino. Diga adeus ao tédio. Baixe o app Brasino 777 na Google Play Store. Vamos comemorar. Ai, meu Deus. Você viu? Frequentadores da praia. Depois nas redes, indo parar até em perfis internacionais. Em diversas contas foram postados comentários em inglês. Até uma... Eu não avisei, eu não falei que foi reconhecido mundialmente? A comunidade foi criada pedindo justiça para o cãozinho. Nesse caso específico, a gente percebe que houve uma comoção porque você não passa por um caso desse e passa. Você ou vai comentar com alguém, ou vai compartilhar com um amigo, ou vai curtir, ou vai... Enfim, alguma reação você tem quando você se depara com esse tipo de post. Com certeza deve ter um monte de gente por aí que pensa que por ser menor de idade, isso não é total responsabilidade deles. E talvez realmente não seja, porque eu acredito que a responsabilidade seja desses meninos e também um pouco da família, né? Porque pra alguém crescer desse jeito e fazer uma coisa assim, supostamente... Tem que ter nascido assim. Mais, né? Uma coisa que eu pensei é que em grupos grandes de amigos assim, normalmente sempre tem um que pensa mais que os demais. Foi que nem eu falei. Enquanto todos eu falei sobre isso. Merda, sempre vai ter um que não concorda e não vai aceitar fazer o que eles querem. E nesse caso eu achei bem estranho, porque parece que nenhum deles se recusou a cometer esse crime, sabe? Eles fizeram tudo isso de bom grado. Seja possível realmente um ser humano conseguir ser tão inútil assim, que ele não consegue sentir remorso, não se sente mal por fazer uma coisa desse tipo, sabe? E é aquilo, né? Fica a questão. Com 16 anos você já pode votar, você pode trabalhar, pode fazer um monte de coisa aí, mas na hora de pagar por um crime nojento como esse, aí eles já não são adultos, né? Ah, pelo amor de Deus, cara. Aqui diz que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece medidas socioeducativas como uma forma de punir adolescentes que sejam de 12 a 17 anos que cometeram algum ato infracional. Eles priorizam... Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, já era pra estar na cadeia. 17 anos, já sabe se virar, já tem consciência do que faz. Pelo amor de Deus. A educação do adolescente e a reinserção social deles ao invés da punição prisional adulta. Então, se esse negócio aí for aplicado, não vai ser uma coisa assim tão pesada pra eles, porque o que foi pesado foi o que eles fizeram com o Orelha. O máximo que eles vão passar é ter que prestar serviço pra comunidade, fazer uma coisinha ou outra aí, ter uma advertência verbal e talvez, que é o mais raro de se acontecer, uma internação em um lugar educacional, não sei. Eu falei também sobre isso. Eu costumo vir falar muito sobre leis aqui no canal, até porque é uma coisa meio complicada, mas eu acho sim que a lei deveria mudar, porque enquanto isso não muda, mais e mais casos como esses podem continuar aparecendo, justamente por adolescentes saberem que eles não vão ser punidos por conta da idade e não vão ser presos. Mesmo sendo menor de idade, eles sabem o que eles fizeram, eles têm noção que era errado, porque eles não são crianças. Mas enfim, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso que aconteceu, o que vocês acham que deveria acontecer com essas pessoas
pessoas, se eles deveriam sim ser presos ou se eles deveriam realmente pagar como adolescentes. E é isso, muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Eu vou acabar o vídeo com essa tela, tá? Que é o mínimo a se fazer, tá? Então, vou acabar o vídeo assim com essa tela, tá? Orelha, descansa em paz, amigão. Você finalmente vai poder ter paz depois do que aconteceu, tá? É isso mesmo, rapaziada. Reagi aqui ao vídeo da menina aqui. Parabéns pelo vídeo, porque tem que ter muita coragem em fazer isso. E fica bem, tá? Tenta ficar em paz. Tenta ficar de boa depois desse vídeo. Então, né? Vou dar minhas considerações finais, tá bom? Já volto. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu não vou pedir like nem inscrição, porque eu não vou fazer isso, porque isso não é hora pra se fazer isso. Isso é hora pra se lamentar, tá? E eu vou ficar aqui enquanto isso de luto, tá? Rezando e prestando meu coração e os meus sentimentos a todos que amavam o Orelha, tá bom? Orelha, fica em paz, cara. Fica em paz. Você deve estar num lugar melhor, viu? Que Deus tenha piedade da sua alma, tá bom? Então, é isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Amanhã a programação normal volta. Amanhã tem live, tá bom? Podem ficar tranquilos que amanhã a programação normal volta, tá? Tudo voltando ao normal amanhã. Então é isso.